O que mudou na sua vida depois do acidente? Eu tinha fartura na minha casa, eu comia bem, pra caramba. Hoje não, hoje eu só é feia, Léo. 30 de maio de 2015, dia em que a vida mudou o destino de Wendel. Pisei numa boca de lobo, eu não vi que ela estava estragada. E quando eu pisei, ela desceu. Ela desceu, meu joelho desceu, fiquei empinado, aquela quina subiu e bateu aqui na minha... perto do cóccix, mais ou menos aqui. O Wendel era motorista de uma das principais empresas de ônibus do Distrito Federal. Ele voltava para casa depois do expediente quando houve o acidente. Com dores na coluna e no joelho, foi ao hospital, fez vários exames, foi medicado e voltou para casa. Mas era só o começo de um problema sem fim. O meu sistema biológico era muito certinho. E depois dessa pancada que eu tive aqui na coluna, depois de uns 8, 9 meses, comecei a travar meu intestino. Hora travava, que não saía nada, hora era diarreia demais. E foi só aumentando. Chegou uma hora que eu tive que ir para o hospital. Cheguei no hospital, falaram que vamos correr, que ele está com o intestino perfurado. O Wendel passou por cirurgia e perdeu praticamente todo o intestino. Ele explica que a suspeita dos médicos é a de que foi necessário remover o órgão em decorrência do acidente de trabalho. Aí o médico olhou e falou assim, ó, você teve uma inflamação muito grande, entendeu? Se a gente tivesse cuidado disso antes, não teria ficado assim. Mas infelizmente, como passou muito tempo essa inflamação, você vai perder seu intestino todinho. Eu vou deixar 2 centímetros para ver se eu consigo, mais tarde, num certo tempo, ligar no reto. Mais intestino, mas não tem como aproveitar. Foi uma inflamação, você falou que levou uma pancada nas costas, eu acredito que essa inflamação partiu daí. Porque tudo que acontece, porque você chega também no intestino. De um dia para o outro, a vida mudou. E o Wendel não se acostumou com isso. Ele quase não sai de casa e só caminha com a ajuda de uma bengala. A carteira de motorista, categoria D, o Detran suspendeu, porque ele não tem mais condições de conduzir passageiros. A cada 30 minutos vai ao banheiro, reclama das dores no joelho, na barriga e nas costas. E, para piorar a situação, parou de receber o auxílio acidente do INSS, porque, segundo ele, a perícia indicou que está apto a trabalhar. A perita não olhou nada, pegou aqueles 3 laudos ali, olhou o laudo e falou assim, não, isso aqui é fotocopiado, isso aqui não procede não, você está bom para trabalhar. E me liberou para trabalhar. E eu fui trabalhar. Dia 5 eu fui para a empresa. Dia 5 cedo, botei meu uniforme, meio com dificuldade, fui lá na empresa, se apresentei, a médica olhou e falou assim, você é doido. Eu não sei quem é mais doido, você ou o INSS. Como é que você vai dirigir um ônibus? Nem carteira para dirigir você tem mais. Você vai fazer o que aqui na empresa? Você não tem condição de trabalhar em nada. Olha a sua situação. E me voltou de volta para o INSS, onde eu estou até agora sem receber. Essa é apenas uma parte dos exames que o Wendel fez de 2015 para cá. Aqui tem tomografias, ressonâncias e laudos médicos que reforçam a necessidade do afastamento definitivo ao trabalho. Esse daqui, por exemplo, diz que a condição patológica em questão é de caráter incapacitante, sem perspectiva de melhora, sem prazo previsível de recuperação. Logo mais abaixo diz que, portanto, pede ao INSS para avaliação laboral e funcional e cuidados previdenciários, pois não apresenta condições de retorno ao trabalho. Apesar de toda a documentação, a luta do Wendel pela aposentadoria por invalidez ainda continua. Em nota, o INSS informou que há mais de 3 anos os peritos médicos saíram da estrutura do INSS e estão sob a alçada direta do Ministério do Trabalho e Previdência. Levamos o caso do Wendel ao MTP, que respondeu em nota que o benefício foi cessado por não constatação de persistência de incapacidade laboral pela Perícia Médica Federal e que, não concordando com o resultado, ele tem a opção de entrar com recurso na Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social ou agendar uma nova avaliação pericial. Sem receber o benefício, como é que está a vida? Nossa, Léo, falo para você, eu
tenho 2 filhos, moro de favor na casa da minha mãe lá atrás. Minha mulher trabalha, ganha R$ 1.300 e como o meu pagamento faz falta. Hoje meu telefone toca mais de 300 vezes no dia, sem mentira nenhuma, pessoas me cobrando porque eu tinha uma vida. Eu pagava minhas contas, eu tinha uma vida. Pagar conta, filho precisa de um colégio. Hoje não tenho nada. Eu me sinto, sabe que você se sente assim, inválido mesmo, de verdade, assim. Se não fosse o amparo da minha família, acho que eu já tinha feito até besteira comigo. Acidente de trabalho é quando um colaborador sofre algum tipo de lesão temporária ou permanente durante o expediente ou em decorrência dele. O acidente de trabalho é previsto no artigo 19 da Lei 8.213, de 91, como um evento que causa uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, né, com consequências na vida e na saúde do trabalhador, gerando até mesmo a morte, podendo ocasionar até mesmo a morte, ou, quando não a morte, a redução parcial ou total, temporário, permanente, né, da capacidade laborativa desse trabalhador. O acidente de trabalho tem 3 classificações. O mais comum é o típico, que pode ser evitado com medidas de prevenção. Por exemplo, um trabalhador de construção civil corta a mão com uma máquina enquanto está trabalhando. É um acidente típico. A empresa ela pode evitar esse tipo de acidente com meios de prevenção, com treinamento, etc. O segundo é o acidente atípico, que ocorre quando há repetição das atividades exercidas. Por exemplo, um trabalhador que carrega muito peso e passa a ter problemas na coluna. E o terceiro tipo é o de trajeto. Enquanto o trabalhador está se deslocando de casa para o trabalho ou vice-versa. E pode ser no veículo próprio, pode ser no transporte da empresa, pode ser no transporte público, tá? Os acidentes de trabalho cresceram 30% em 2021 em comparação ao ano anterior. É o que revelou o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. De acordo com o levantamento, foram mais de 560 mil comunicações desses tipos de acidentes no ano passado, contra 446 mil em 2020. O estado de São Paulo liderou o ranking com 1/3 das notificações de todo o país. É claro que as medidas mais rígidas de isolamento que foram aplicadas em 2020 para conter a disseminação da Covid-19, elas fecharam muitas empresas por alguns períodos e podem realmente ter impactado nessa redução que se verificou em 2020. Então, a Covid impactou, claro, impactou, mas o fato é que nós voltamos para patamares anteriores de acidentalidade. Estamos falando de cerca de 1.600 acidentes de trabalho por dia, mais de 65 por hora. A gente não está falando só de números, né? Foram mais de 1 milhão de pessoas que foram trabalhar entre 2020 e 2021 para buscar seu sustento, a sua sobrevivência, a sua de suas famílias, e em razão de condições inseguras ou insalubres do trabalho, elas morreram no trabalho, ou adoeceram, ficaram inválidas no trabalho, né? Então, realmente, não são apenas números. Técnicos de enfermagem e os operários de indústria representam 12% do total de vítimas de acidentes de trabalho. Em seguida, serventes, faxineiros e serventes de obra. Com relação às mortes, a categoria que lidera a pesquisa é a dos motoristas de caminhão. Os motoristas de caminhão, eles representam 16% do total de óbitos. O que isso significa? São cerca de 3.500 trabalhadores que morreram enquanto trabalhavam nos últimos 10 anos. Depois tem os ajudantes de motorista, também representando 2%, os motoristas de furgão, 1%. Se a gente somar outros motoristas, ônibus rodoviário, ônibus urbano, carros de passeio, a gente chega a 22% do total de óbitos. O maior acidente de trabalho no Brasil matou em 2019 270 pessoas e devastou a região de Brumadinho, em Minas Gerais, com danos irreversíveis depois do rompimento da barragem. Esse caso de Brumadinho é um caso muito específico, tá? É um caso em que não só você tem indenizações em razão do que aconteceu ali, como você tem outras indenizações às famílias que moravam naquela região. Então, assim, eu acho que Brumadinho é um caso muito específico,
para ser usado como parâmetro para o que tem que fazer uma empresa em caso de acidente de trabalho. Essas situações são caracterizadas como acidentes de trabalho, assim a Justiça do Trabalho vem reconhecendo, como aconteceu no caso de Brumadinho e Mariana, com a responsabilização dos envolvidos e a devida reparação, conforme é previsto na Constituição Federal para todas as vítimas, né? Ou em caso de morte, para os seus herdeiros. Sérgio trabalhava na barragem no momento do acidente. Quando tudo ocorreu, aí eu vi que eu era um sobrevivente, porque poderia ser qualquer um de nós, naquele momento, estar na área da mancha. O nosso sindicato da classe estava pedindo uma indenização de 750 mil. Aí foi oferecido para a gente um acordo entre a empresa e a gente de 250 mil. 250 mil para quem estava no pé da barragem do estava é uma indenização irrisória. Isso é uma indenização muito irrisória. E dinheiro não paga, dinheiro nenhum desse mundo paga a vida de ninguém, né? As pessoas que perderam a vida, que pegaram aquele dinheiro lá, que distribuíram aqui, distribuíram ali, é uma indenização irrisória para quem perdeu a vida. Dinheiro nenhum no mundo paga. O dia 25 de janeiro de 2019, Sebastião nunca vai esquecer. Ele também é um dos sobreviventes. O meu sentimento naquele instante ali foi que, assim, que eu ia morrer, né? Porque quando eu vi aquela avalanche de lama de 15 metros de altura se projetando contra a gente, contra as estruturas da Vale, né? Contra os galpões, contra a usina de beneficiamento. Então, para mim, eu achei que eu ia morrer. A história do Sebastião virou um livro onde ele narra os bastidores e o drama de sobreviventes e vítimas da tragédia. No dia que eu saí daquele acidente lá, eu jurei para mim mesmo e a Deus que eu iria falar sobre isso, sobre o ocorrido, né? Por eu ser da área ambiental, né, me senti muito ferido por isso, né? E quis, né, relatar em páginas sobre Mariana, eu falo sobre Mariana e sobre Brumadinho também, né? O livro começa são várias fotos, né, que tem no livro aqui, o que era antes, o que se tornou depois, né, da tragédia. Então, assim, é um livro bastante rico em informações, né? No próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira traz outros dados sobre acidentes de trabalho e os impactos para a Previdência Social. A gente volta rapidinho. Consequência, palavra que o Cleves sabe bem o significado. Há 16 anos, ele trabalhou como jateador de vidro. A experiência durou apenas 8 meses, tempo suficiente para afetar os pulmões de forma grave. Só que ali o pó que o jato mandava, do compressor, a pressão do jato, era muito forte e aquela poeira cobria tudo. E ainda subia pela roupa, inalava pela máscara. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada silicose, causada pelo contato com o jato de vidro. De acordo com o laudo clínico, ela causa a perda da função pulmonar, é irreversível e progressiva. A notícia foi em 2017. Na época, o médico não deu muito tempo de vida a Cleves. Esse do particular, que eu fiz o particular, ele pegou e falou, rapaz, não vai passar de 3 anos. Hoje, Cleves está aposentado por invalidez. Ele faz tratamento pelo SUS em Brasília e aguarda um transplante de pulmão. A consequência virou aprendizado. Você fazer a sua própria segurança. Você usar seu EPI, máscara, luva, protetor de ouvido, de olho, protetor facial. O que tiver na empresa, o que puder para usar, você usa EPI. A doença do trabalho é aquela que é decorrente justamente da falta de observância das normas de saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, quando um determinado trabalhador presta serviço em condições inadequadas, quando ele poderia fazê-lo sem qualquer prejuízo à sua saúde, mas seja em razão da falta de uso de equipamentos adequados, seja a falta de um ambiente físico adequado. Esta advogada também explica que vítimas de acidente de trabalho têm direito a verbas trabalhistas. Comprovado esse acidente de trabalho, esse trabalhador tem direito a uma garantia, uma estabilidade no emprego temporária,
se ele ficou afastado por mais dias, mais do que 15 dias, ele tem direito a um benefício junto ao INSS, e depois ele tem um benefício à estabilidade de 12 meses no serviço, ele tem direito a um afastamento remunerado, continua recebendo o valor do salário dele, independente do tempo de afastamento, ele tem recolhimento do FGTS nesse período também. Agora, se desse acidente de trabalho, tá, decorre uma invalidez, aí ele tem direito à aposentadoria por invalidez acidentária, digamos assim, mas que é paga pelo INSS, tá? Não é paga pelo empregador. Existem ainda diferenças entre o auxílio-doença acidentário e previdenciário. O auxílio-doença previdenciário, a pessoa ficou doente ou se acidentou, mas não foi em razão do trabalho nem no ambiente de trabalho. O auxílio-doença acidentário, a pessoa ficou doente ou se acidentou durante o trabalho ou em decorrência do trabalho, tá? Essa é a diferença entre os dois. De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, ligado ao Ministério Público do Trabalho e à Organização Internacional do Trabalho no Brasil, esses foram os impactos para a Previdência Social em 2021. 17,7 bilhões de reais com auxílio-doença, 70,6 bilhões de reais com aposentadoria por invalidez. Ainda segundo o observatório, os gastos com doenças e acidentes do trabalho chegam a 100 bilhões de reais desde 2012. De lá para cá foram registradas mais de 21 mil mortes acidentárias. Em 2020, ano de início da pandemia da Covid-19, os acidentes de trabalho graves notificados ao Ministério da Saúde subiram 40%. Auxílios-doença por depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais cresceram 30%. Quando a gente fala desses impactos na sociedade, a gente tem que primeiro lembrar mais uma vez desse impacto humano. São perdas de vidas humanas, são pessoas ficando inválidas, a própria pessoa, né, quando sobrevive, tem um impacto muito significativo, um prejuízo muito significativo na qualidade de vida que ela vai ter depois desse acidente. São suas famílias que são afetadas, as comunidades em que elas vivem. Muitas vezes os outros trabalhadores que estavam no ambiente enquanto aconteceu um acidente do trabalho, eles são afetados psicologicamente também. Jaldo é morador do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Ele sofreu uma lesão grave no joelho quando trabalhava como repositor de supermercado. Precisou fazer cirurgia e, mesmo assim, não recuperou a mobilidade que tinha antes do acidente. Hoje, eu não consigo, não tenho mais a força que eu tinha no joelho, a locomoção é limitada, não posso fazer todo tipo de movimento. E foi o que aconteceu. Todos os dias eu tenho que tomar essa medicação aqui, tem um horário certo, anti-inflamatório para o joelho. Eu tenho para esse daqui, que é para pressão, losartano para pressão, até para pré-diabético, que eu acabei adquirindo, né, por má alimentação, por não ter um horário certo para se alimentar, ou não ter uma alimentação correta. Então tudo isso foi agravando, até problema de ansiedade, né? Que hoje eu tenho que tomar remédio para ansiedade, até para dormir. No próximo bloco, o Repórter Justiça vai mostrar que a prevenção é o melhor caminho para evitar acidentes de trabalho. Nossa equipe foi até um canteiro de obras que respeita normas de segurança e uso de EPIs. Não saia daí, voltamos já. Nesse bloco, o Repórter Justiça mostra exemplos de empresas que cumprem as normas de segurança no trabalho. Nesse canteiro de obras em Brasília, o que não falta é aviso sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Eles estão por toda parte e a fiscalização também é rigorosa. Nas alturas, só com cinto de segurança. No manuseio do esgoto, luvas e botas adequadas. Cada atividade exige um tipo de EPI. Para operar a máquina de cortar piso, por exemplo, seu José usa óculos resistente a impacto, luva anticortante, protetor de ouvido, máscara e capacete.
O pedreiro trabalha na construção civil há mais de 20 anos. Segundo ele, antigamente era bem mais perigoso. Antigamente sim, eu já trabalhei muito assim, sem segurança, de EPI, essa coisa. Agora hoje em dia, né? Já está bem mudado, está bem melhor hoje em dia, né? A segurança hoje em dia está melhor, né? As nossas atividades são de extremo risco. Por isso a gente tem que prevenir o tempo todo, porque são diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Risco de queda, risco de ferimento com serra circular. Há 6 anos, trabalhando por outra construtora, Marcos sofreu um acidente de trabalho. A pedra veio e bateu no capacete, o capacete afundou e atingiu a minha cabeça. E aí nesse momento feriu, eu saí tonto, né, do elevador. Foi só um susto. Eu fazia o curativo na cabeça, né, aí chamaram o pedido de socorro, aí me levaram para o hospital, foi acompanhado pelo técnico de segurança. Graças a Deus, bati raio-x, não deu nada grave. Ficou a gratidão. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar vivo, mas se não fosse o capacete, eu teria morrido, na verdade. Alexandre também foi vítima de acidente de trabalho. Foi quando ele cortava uma árvore em 2011. Eu recebi uma descarga elétrica muito forte e tinha potencial para ser fatal. Mas graças a um milagre e também, é bom que se frise, a utilização dos equipamentos de proteção individual foram determinantes para que eu pudesse sair de lá com vida. Ele esteve entre a vida e a morte, ficou mais de 90 dias em uma cama de hospital, passou por 26 cirurgias, chegou a sofrer amputações, mas sobreviveu. Hoje ele usa essa experiência para motivar e orientar outros trabalhadores. Depois de muito refletir, a gente chega à conclusão de que a gente precisa utilizar isso de uma forma a ajudar pessoas. E assim eu comecei a fazer palestras, principalmente em CIPAT, né, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e também tive o privilégio de ter toda essa história eternizada num livro chamado Choque da Vida, o mesmo tema da palestra. Outra empresa que também respeita normas de segurança definidas pela legislação é essa cooperativa de reciclagem em Ceilândia, no Distrito Federal. Aqui tem até um gerenciamento de riscos ocupacionais com atendimento psicológico aos trabalhadores e, claro, o monitoramento do uso de EPIs. O óculos é para caso de algum vidro, alguma ponta de ferro vir em direção do catador e não furar o olho do catador. A luva, na hora do manuseio, ele pode estar se furando, se cortando. E a máscara para proteção respirar dele, porque pode vir algum produto químico e ele está inalando. Exemplos de acidentes não faltam. O marido da dona Antônia já foi vítima. Foi lá no lixão, ele cortou o dedo com um caco de vidro e aí continuou trabalhando. Com um mês depois, teve que arrancar o dedo dele. Seu Jaime, catador há mais de 15 anos, tem uma opinião bem definida sobre os EPIs. Com eles a gente está protegido, né? Com eles a gente evita certo tipo até de doença aí, de machucar, né? Aí tem muito vidro, muito ferro enferrujado, então é muito perigoso, né? E com eles a gente está protegido. Uma iniciativa que busca conscientizar a sociedade e contribuir para a redução de acidentes no ambiente laboral é o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, que realiza palestras e campanhas de conscientização em todo o país. Um dos novos desafios, segundo os magistrados, são os processos decorrentes da Covid-19. Eles provocaram uma nova forma de avaliar a prestação de serviço. Um exemplo foi o teletrabalho. Isso trouxe para muitos consequências à sua saúde, adoecimentos mentais, transtornos psíquicos, pelo excesso de trabalho, pela falta de organização e delimitação daquele espaço entre trabalho e familiar, né? A confusão que se gerou na vida de muitas pessoas, sem falar na própria pandemia que trouxe a todos muita insegurança e medo. Em 2020, o governo federal editou a medida provisória 927. Um dos pontos da MP deixava a cargo do trabalhador ter de comprovar eventuais acidentes no formato teletrabalho.
mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da medida e aplicou a teoria do risco objetivo, conforme o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Ou seja, compete ao empregador, em cada caso concreto, demonstrar que a eventual contaminação do trabalhador não se deu no ambiente laborativo ou em razão das atividades que ele desenvolvia. Que essa contaminação teria ocorrido no seio familiar ou fora do ambiente de trabalho, nas relações sociais que esse trabalhador, no seu lazer, né, nas relações sociais que ele travava. Então, esse ônus passa a ser do empregador e assim tem sido a análise. Não se pode admitir que um trabalhador vá para o seu ambiente de trabalho, buscar o seu sustento e de lá ele saia sem a sua vida ou sem a sua integridade física e psíquica. Então isso precisa ser realmente um valor. As empresas precisam investir em prevenção. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!